Você já sentiu um peso tão grande no peito que parecia que o ar não entrava direito? Um aperto que não desaparece, uma inquietação que corrói, uma angústia silenciosa que não deixa o coração descansar? Essa é a realidade de milhões de pessoas hoje. A ansiedade, uma tempestade interna que invade a mente e o espírito. Mas como lidar quando a paz parece distante e o medo insiste em tomar conta? Imagine-se em alto mar, com uma tempestade furiosa ao redor. Ventos cortantes, ondas violentas que batem com força, o barco que balança e parece prestes a virar. Assim é o coração ansioso, um mar agitado, uma alma inquieta, uma mente que não sossega. O que fazer quando essa tempestade parece nunca ter fim? Muitos se sentem assim. A ansiedade é uma das doenças emocionais que mais cresce no mundo moderno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade. E esse número só aumenta com as pressões do dia a dia, o medo do futuro e as incertezas que nos cercam. Mas, como cristãos, não estamos desamparados. A esperança, consolo e uma força sobrenatural que pode acalmar o coração inquieto. Mesmo quando tudo parecia sem saída, eu disse para mim mesmo: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Essa declaração de fé é a âncora que pode nos sustentar na tormenta. Este vídeo não é apenas uma reflexão, mas um convite para você mergulhar profundamente na palavra de Deus e descobrir como, mesmo no meio da tempestade da ansiedade, é possível encontrar paz e esperança. Aqui, não vamos ignorar o problema, mas encará-lo de frente, trazendo à luz relatos reais, exemplos bíblicos e verdades que transformam. Você não está sozinho nessa luta. Talvez sua mente esteja cheia de perguntas sem respostas, seu corpo exausto de tanto tentar resistir, seu espírito cansado de buscar consolo. Talvez você já tenha ouvido conselhos vazios, confie mais ou seja forte, mas sabe que a ansiedade é muito mais complexa. Ela mexe com o nosso ser mais profundo. E a cura vem da conexão verdadeira com o Deus que conhece cada lágrima e cada pensamento. A Bíblia nos apresenta várias figuras que enfrentaram crises emocionais intensas. O rei Davi, que escreveu muitos salmos clamando a Deus em meio à angústia. O profeta Elias, que se sentiu sozinho e desesperado. O próprio Jesus, que no Getsêmani experimentou profunda tristeza e ansiedade diante do peso da missão que carregava. Eles não estavam isentos da tempestade, mas encontraram no Senhor a força para continuar. Vamos caminhar juntos pelo cenário dessa tempestade chamada ansiedade, entender sua dor e preparar o terreno para a intervenção divina, porque a verdade é que a ansiedade não é um sinal de fraqueza espiritual, mas um desafio humano que pode ser enfrentado com fé e coragem. Vamos refletir agora. O que tem mantido seu coração inquieto? Quais pensamentos você não consegue silenciar? E, acima de tudo, como permitir que Deus entre nessa tempestade? Quando o medo queria me paralisar, eu declarei com fé: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Essa é uma verdade poderosa que pode mudar tudo. Durante todo este vídeo, você será convidado a experimentar essa declaração e a se apoiar na palavra que sustenta e restaura. E ao final, uma oração especial vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Fique comigo até o fim, porque o Senhor está pronto para acalmar seu coração inquieto, mesmo que você ainda não veja a saída da tempestade. A ansiedade é muito mais do que uma simples preocupação. Ela se infiltra silenciosamente na alma, traz inquietação, medo e uma sensação constante de estar em alerta, como se o perigo fosse iminente, mesmo quando tudo parece estar bem. Quem vive com ansiedade sabe o peso dessa luta invisível, que corrói a paz interior e rouba a alegria do presente.
Talvez você já tenha passado noites em claro, seu coração disparado, pensamentos que se atropelam e não encontram descanso. A ansiedade tem esse poder: transformar o que poderia ser esperança em medo, o descanso em inquietação, o hoje em preocupação pelo amanhã. E quanto mais tentamos controlar, mais parece que perdemos o domínio sobre a mente e o corpo. Na Bíblia, o rei Davi nos mostra que a angústia é parte da experiência humana. Em muitos salmos ele expressa seu sofrimento, suas dúvidas e seus medos, e ainda assim não perde a fé. O Salmo 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Davi sabia o que era ter o coração angustiado, mas ele encontrou consolo em Deus. Hoje, enfrentamos uma epidemia silenciosa. Segundo dados recentes, cerca de 20% da população mundial sofre com transtornos de ansiedade, e entre eles, muitos cristãos que, mesmo buscando Deus, sentem-se consumidos pela inquietação. Isso gera uma tensão muito forte. O medo de não ser espiritual o suficiente, o sentimento de culpa por não conseguir simplesmente confiar mais. Mas a fé não é ausência de medo. Como disse o renomado escritor cristão C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor e o sofrimento nos aproximam de Deus, porque nos fazem reconhecer nossa fragilidade e nossa necessidade do seu cuidado. Mesmo médicos e psicólogos reconhecem que a fé pode ser um poderoso suporte na luta contra a ansiedade. Um estudo mostrou que 80% das pessoas que superam traumas e transtornos emocionais encontram na espiritualidade e no propósito um caminho para a recuperação. Por isso, compreender a ansiedade, aceitá-la como um desafio real e buscar ajuda espiritual e profissional é essencial. A ansiedade não deve ser motivo de vergonha ou isolamento. O próprio Jesus, que era plenamente Deus, experimentou momentos de profunda angústia. No jardim do Getsêmani, antes de sua prisão e morte, ele declarou: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Mateus 26:38. Se Jesus viveu esse peso, não precisamos nos sentir fracassados por sentir ansiedade. Convido você a reconhecer essa dor sem se condenar. A ansiedade é um sinal de que algo precisa ser cuidado, seja sua mente, seu espírito ou seu corpo. E Deus está perto, pronto para estender sua mão, para ouvir seu clamor e trazer o alívio que só Ele pode dar. Eu sei que o medo queria me paralisar, mas escolhi declarar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essa declaração é o grito de resistência que podemos levantar mesmo na tempestade. A tempestade da ansiedade pode parecer interminável, mas há um momento crucial onde tudo pode mudar. Quando permitimos que Deus entre no barco que balança, que Ele tome o leme e acalme as ondas agitadas da nossa alma. Essa é a virada, o ponto onde o impossível começa a se tornar possível. Muitos de nós já tentamos de tudo: técnicas, remédios, ajuda profissional. Tudo isso pode ajudar, mas a verdadeira paz que transcende o entendimento humano vem da presença divina que transforma o interior. Não se trata de negar o problema, mas de reconhecer que precisamos de um poder maior que nos sustente. Em Isaías 41:10, Deus nos faz uma promessa poderosa: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Essa promessa é um convite para confiar não na nossa própria força, mas na força daquele que governa os céus e a terra. É reconhecer que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ao nosso lado. Jesus também enfrentou sua própria tempestade. No jardim do Getsêmani, ele orou com profundo sofrimento, pedindo que a vontade do Pai fosse feita. Mesmo assim,
Ele se rendeu ao plano divino, enfrentou o sofrimento e a morte, porque sabia que não estava sozinho. Quando entregamos nossa ansiedade a Deus, não estamos negando a realidade da tempestade, mas declarando que Ele é maior que qualquer problema, maior que qualquer medo. Essa entrega traz uma transformação profunda no coração. Foi ali que senti o Senhor dizer ao meu coração: não temas, porque eu sou contigo. Essa palavra ecoa nas profundezas da alma e acalma até o mais inquieto dos corações. A paz de Deus não é ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está no controle, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Quando deixamos Ele guiar nossos passos, mesmo que a tempestade persista, nosso coração encontra descanso. Diga comigo com fé: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Essa declaração não é apenas palavras, mas uma fé viva que sustenta a alma, mesmo quando a lógica humana diz o contrário. Se hoje você está no meio da tempestade, lembre-se que não está sozinho. Deus está contigo, mesmo quando não se vê a luz no fim do túnel. Essa presença divina é a âncora que impede o naufrágio do seu coração. Muitas vezes, a palavra de Deus age de forma surpreendente em nossas vidas. Salmos 46:1 nos assegura: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este versículo nos convida a buscar um lugar seguro em Deus, um abrigo onde a tempestade não pode nos destruir. E mais, Ele é uma fortaleza, um lugar de proteção onde a ansiedade perde seu poder. Mas para entrar nesse refúgio, é preciso abrir mão do controle e entregar o coração a Deus. É reconhecer que não somos capazes de resolver tudo sozinhos. É o momento da rendição, que pode parecer difícil, mas que traz liberdade. Essa rendição não é sinal de fraqueza, mas de coragem. É um ato de fé que declara: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas confio em Ti. Muitos relatos reais comprovam esse poder de transformação. Pessoas que estavam à beira do desespero, consumidas pela ansiedade, encontraram na oração e na confiança em Deus uma paz inexplicável, mesmo diante das adversidades. Se você se identifica com essa luta, saiba que é possível experimentar essa mudança. A jornada pode ser longa e desafiadora, mas com Deus no comando, a tempestade pode ser acalmada. Não desista. Continue buscando, continue crendo, porque o milagre da paz está ao seu alcance. Agora, vamos juntos preparar o coração para conhecer como a palavra de Deus pode ser a chave que abre as portas do descanso para o seu espírito inquieto. A Bíblia é um tesouro inesgotável de consolo para aqueles que enfrentam a ansiedade. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras não são apenas uma recomendação, mas um caminho prático para transformar o coração inquieto em um lugar de serenidade. A ansiedade perde sua força quando entregamos nossos medos a Deus em oração, confiando que Ele está no controle. O segredo está na entrega e na ação de graças. Quando paramos de lutar sozinhos e começamos a dialogar com Deus, abrimos espaço para a paz que só Ele pode dar. Não é negar o problema, mas reconhecer que não precisamos carregar o fardo sozinhos. Os Salmos, especialmente, são uma fonte rica para quem busca conforto. O Salmo 23, por exemplo, nos lembra que o Senhor é nosso pastor, que nos conduz a águas tranquilas e nos restaura. Mesmo no vale da sombra da morte, não temos que temer, porque Ele está conosco. Essa certeza traz força para o coração cansado e esperança para o espírito abatido. A palavra nos convida a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, pois Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7.
Essa não é uma promessa vaga, mas uma realidade que podemos experimentar diariamente. No entanto, essa entrega exige um passo de fé. Requer que nos afastemos do controle absoluto e abracemos a confiança em Deus, mesmo quando a tempestade persiste. A paz de Deus é sobrenatural. Ela vai além da compreensão humana e age no interior, guardando nossa mente e coração. Imagine como seria se cada pensamento ansioso fosse substituído por uma oração de entrega e gratidão. Se, em vez de alimentar o medo, você alimentasse sua fé com as promessas de Deus. Essa mudança de foco é o que começa a transformar vidas. É importante lembrar que fé e ação caminham juntas. Buscar ajuda profissional, cuidar da saúde mental e emocional e cultivar hábitos saudáveis são atitudes que se complementam com a vida espiritual. Deus honra o cuidado que temos por nós mesmos. Ao longo da história bíblica, vemos que os grandes heróis da fé também enfrentaram momentos de crise e angústia, mas nunca abandonaram a esperança. A fé deles não era um escudo que os impedia de sofrer, mas uma força que os sustentava em meio à dor. Hoje, você está sendo convidado a dar esse passo. Diga agora com convicção: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Essa declaração de fé é uma semente que, ao ser plantada no coração, cresce e floresce, trazendo paz e coragem para enfrentar qualquer tempestade. Lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem poder para transformar sua vida e acalmar seu coração inquieto. A Bíblia é um tesouro inesgotável de consolo para aqueles que enfrentam a ansiedade. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras não são apenas uma recomendação, mas um caminho prático para transformar o coração inquieto em um lugar de serenidade. A ansiedade perde sua força quando entregamos nossos medos a Deus em oração, confiando que Ele está no controle. O segredo está na entrega e na ação de graças. Quando paramos de lutar sozinhos e começamos a dialogar com Deus, abrimos espaço para a paz que só Ele pode dar. Não é negar o problema, mas reconhecer que não precisamos carregar o fardo sozinhos. Os Salmos, especialmente, são uma fonte rica para quem busca conforto. O Salmo 23, por exemplo, nos lembra que o Senhor é nosso pastor, que nos conduz a águas tranquilas e nos restaura. Mesmo no vale da sombra da morte, não temos que temer, porque Ele está conosco. Essa certeza traz força para o coração cansado e esperança para o espírito abatido. A palavra nos convida a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, pois Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Essa não é uma promessa vaga, mas uma realidade que podemos experimentar diariamente. Na caminhada cristã, aprender a reconhecer a voz de Deus é fundamental para evitar decisões que nos afastam do seu propósito. Muitas vezes, o nosso maior inimigo não é o mundo lá fora, mas a confusão interior, o ruído da ansiedade, do medo e da dúvida que nos cegam para a direção divina. Deus nos fala, sim, Ele se comunica conosco através da sua palavra, do Espírito Santo, das circunstâncias e até da paz ou inquietação que sentimos no coração. Mas para discernir essa voz, precisamos estar atentos, em silêncio e com o coração aberto para ouvir. O profeta Samuel nos mostra um belo exemplo disso. Quando Deus chamou Samuel para ser profeta, ele não reconhecia de imediato a voz do Senhor e confundia com a voz do sacerdote Eli. Foi somente quando Eli o instruiu a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve", que Samuel começou a entender como Deus se comunicava com ele. 1 Samuel 3.
Essa história nos ensina que precisamos estar dispostos a escutar, a buscar e a aprender a identificar a voz de Deus. Reconhecer a voz divina é essencial para evitar escolhas erradas. Afinal, como decidir corretamente se não sabemos para onde Deus nos direciona? A Bíblia diz em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Quando estamos conectados com Jesus, conseguimos distinguir seus sussurros da confusão do mundo. Mas essa sintonia exige prática, disciplina e entrega. Para reconhecer a voz de Deus, precisamos cultivar algumas atitudes importantes. 1. Mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia é o manual da nossa vida. Quando a conhecemos, o Espírito Santo usa as Escrituras para nos orientar e advertir. A palavra é como um farol que ilumina o caminho e revela os sinais que Deus quer mostrar. Sem a base bíblica, podemos ser facilmente enganados por pensamentos e emoções momentâneas. 2. Cultivar a oração constante. Embora a oração verdadeira seja uma conversa, não um monólogo, nela abrimos espaço para ouvir Deus. Muitas vezes, a resposta chega no silêncio, na calma, após o clamor. A oração não serve apenas para pedir, mas para escutar. 3. Observar as circunstâncias. Deus também fala através das portas que abre e fecha, das pessoas que coloca em nossa vida e dos acontecimentos que nos cercam. Às vezes, um bloqueio inesperado pode ser um livramento disfarçado. 4. Buscar conselhos sábios. Provérbios 15:22 diz: "Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, eles se firmam." Pessoas de fé e experiência podem ajudar a confirmar se aquela direção é realmente de Deus. 5. Sentir a paz no coração. A paz que excede todo entendimento, mencionada em Filipenses 4:7, é uma marca clara da presença de Deus e de sua aprovação. Quando a decisão gera inquietação, é sinal para pausar e reavaliar. Muitos cristãos tomam decisões apressadas porque não têm esses filtros em ação. A voz do mundo, do medo, do orgulho ou da ansiedade pode se confundir com a voz de Deus e levar a escolhas que causam sofrimento e afastamento do propósito divino. O rei Davi, por exemplo, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, cometeu erros graves ao não esperar a direção do Senhor. Ele tomou decisões impulsivas que quase destruíram sua família e seu reinado, segundo Samuel 11. Mas a Bíblia também mostra sua humildade em buscar perdão e restauração, provando que mesmo depois do erro, a voz de Deus pode restaurar e reorientar. Reconhecer a voz de Deus também nos protege da falsa profecia e dos enganos espirituais. A Bíblia adverte que surgirão muitos falsos mestres, tentando nos desviar, segundo Pedro 2. Por isso, a fé precisa ser fundamentada na Escritura e na experiência real com Deus. Se você sente que está confuso diante de uma decisão importante, que a ansiedade quer te dominar, que a pressa quer te levar para longe do caminho, lembre-se, Deus quer que você ouça a voz dele. Ele quer te guiar, te proteger e te livrar das escolhas erradas. A palavra final para esta noite é esta: não tema esperar pelo tempo de Deus. Não se precipite. Fortaleça sua intimidade com Ele, para que sua voz seja clara e firme no seu coração. O livramento que você precisa para não errar está nessa conexão profunda e sincera. Chegamos ao momento de consolidar essa jornada rumo à paz interior. A ansiedade pode ser uma tempestade avassaladora, mas pela fé, somos convidados a caminhar sobre as águas turbulentas com a certeza da presença divina ao nosso lado. Em João 14:27, Jesus nos diz: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa paz é um dom que vai além do entendimento humano. Ela não depende das circunstâncias externas, mas de uma conexão profunda com Deus, que acalma o coração inquieto
e fortalece o espírito. A fé ativa é o caminho para experimentar essa paz. Ela se manifesta na confiança diária, na oração constante e na prática de entregar cada ansiedade ao Senhor. É a certeza de que mesmo quando tudo parece estar fora de controle, Deus está no comando, cuidando de cada detalhe da sua vida. Reflita: que tempestades você tem enfrentado? Quais medos ainda o impedem de descansar? Agora é a hora de entregar tudo isso a Deus, de abrir o coração e permitir que Ele acalme sua alma. Eu creio que Deus está agindo mesmo quando não vejo. Repita essa declaração, faça dela sua âncora em dias difíceis. Lembre-se que a caminhada não precisa ser solitária. Buscar apoio na comunidade, em irmãos de fé, em líderes espirituais e até em ajuda profissional são atitudes sábias e alinhadas com o cuidado que Deus quer para você. Neste momento, convido você a orar comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti com um coração aberto e humilde, reconhecendo que muitas vezes a tempestade da ansiedade invade a minha alma e perturba a minha paz. Pai amado, eu te peço, acalme o coração inquieto de cada pessoa que está ouvindo esta palavra agora. Renova as forças daqueles que estão cansados, abatidos e sobrecarregados pelo peso do medo e da dúvida. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, envolva cada mente atribulada, trazendo descanso e esperança. Concede, Senhor, a sabedoria para confiar em Ti mesmo, quando não compreendemos o que se passa. Fortalece a fé daqueles que se sentem frágeis e inseguros, que eles possam sentir a Tua presença palpável, a certeza de que Tu és um refúgio seguro em meio à tempestade. Que cada um se lembre que não está sozinho, pois Tu, Senhor, estás sempre ao lado, pronto para amparar, sustentar e guiar. Que o Teu Espírito Santo derrame conforto, coragem e serenidade sobre os corações aflitos. Que a esperança floresça onde antes havia desespero, e que mesmo nos momentos mais escuros brilhe a luz do Teu amor, dissipando as sombras da ansiedade. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Consolador, entregamos tudo nas Tuas mãos poderosas. Amém. Que esta oração seja o início de uma nova etapa, onde a ansiedade perde espaço e o amor de Deus preenche cada vazio. Que seu coração encontre descanso verdadeiro e que a esperança floresça, mesmo em meio à tempestade. Não esqueça, Deus está contigo. Ele nunca te abandona. Sua paz é maior que qualquer ansiedade. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam e fortalecem a fé.